queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo do Evangelho. Hoje nós iremos continuar o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, onde diz: bem-aventurados os que têm coração puro. Vamos ver os itens de 8 a 17. E para começar, vamos ver o que entendo sobre os bem-aventurados, os que têm o coração puro. Para mim, eu acho assim que os que têm coração puro, meus irmãos, são todos aqueles que conseguem trabalhar e vencer as suas más tendências, os seus vícios. É aquele que vigia o tempo todo para não cair na tentação dos vícios físicos e principalmente os morais. Aquele que consegue trazer mais pureza para o seu coração, espalhando entre os irmãos. Afinal, nós como espíritas temos mais obrigação de estar mais conscientes das coisas que fazemos, né? Afinal, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações, não é mesmo? Nós vamos estar sempre lutando, né? E na busca de aquisições de virtudes que nos levem no caminho de Deus. Falaremos da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E nesse item nós encontraremos os fariseus e os escribas questionando Jesus no meio da multidão, né? Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus, porém, lhes responde com outra pergunta: por que violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honra pai e mãe. E mais este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe sejam punidos de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus, aproveita-se a vós, este satisfazei a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou a sua mãe. Assim tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Na tradição deles lá, na época, que era um mandamento chamado Corban, nesse mandamento deles chamado Corban, eles faziam um voto pelo qual consagrava a Deus todos os próprios bens, tornando-os intocáveis, e eram reservados ao tesouro do templo. E assim, aparentemente, Deus era louvado, né? Mas na realidade, os pais ficavam privados de sustento necessário para a vida, né? Enquanto o templo e os sacerdotes ficavam cada dia ainda mais ricos, né? Jesus continua pregando, chama a multidão, tentando fazer entender que não adianta ter as mãos limpas e o coração impuro, porque é do coração que partem todos os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, prostituição, blasfêmia, falsos testemunhos, roubos, maledicências, né? E ele ainda diz que comer sem lavar as mãos, o alimento vai para o estômago e não para o coração. Os fariseus se mostram né, indignados, escandalizados com tudo isso que Jesus estava dizendo. E os discípulos, vendo isso, contam para Jesus, que responde para eles que toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Eles são cegos conduzindo outros cegos. Se um cego
conduz outro cego, ambos caem no buraco. Ai, e assim a gente vê que ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada também, né, em segundo lugar. O que faz com que muitos cristãos, há exemplos lá daqueles judeus, né, os escribas daquela época, eles acreditam ter sua salvação assegurada, antes pelas práticas exteriores do que pelas, né, as práticas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada. Com isso a gente vê, meus irmãos, que o objetivo de toda religião é conduzir o homem a Deus. Qualquer religião que não torna o homem melhor, ela não está atingindo o objetivo que é a nossa melhora, não é mesmo? Não basta a gente ter somente as aparências de pureza. A gente precisa, acima de tudo, ter pureza de coração. Para Allan Kardec, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Nesse sentido, quem tem o coração puro é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que afastou o egoísmo e orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Emmanuel já nos diz que quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Emmanuel ainda nos diz que quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará. A boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. No item 11, nós falaremos sobre escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Ai do mundo por causa de escândalos, pois é necessário que haja escândalos, mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Se alguém escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurassem pelo pescoço a um desses nós girados por asno e que se atirassem ao fundo do mar. Não desprezeis nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que lá está, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-a, atira-os longe de ti. E antes, é melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, do que ter dois deles e ser atirado ao fogo eterno. E se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti.
É melhor que entres na vida tendo um olho só, a ter dois e ser precipitado no fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, nos versículos de 6 a 10. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou decência de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela pode ter. No sentido evangélico, o escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro, mas tudo o que é resultado de vícios e imperfeições dos homens. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, eles estão inclinados a fazer o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que eles tenham a obrigação de praticá-los. Porque realmente, né, gente? O mal existe, mas por que eu exatamente tenho que praticar o mal? Eu não preciso. Se o meu coração é puro, não é porque o fulano ou ciclano está fazendo o mal que eu também tenho que praticar ele. Não é porque o fulano rouba lá em cima que eu tenho que roubar aqui embaixo. O mundo só mudará a partir do momento em que cada um tiver a consciência de que o que você pratica aqui embaixo terá consequências lá em cima, porque o que eu estou passando para o meu filho, por exemplo, é o que ele será o outro de amanhã. Ele será talvez o governante corrupto de amanhã, né? Se eu corrompo ele hoje, ele será o governante corrupto de amanhã, ou o médico corrupto, ou qualquer uma profissão que tiver, ele será corrupto. Então, para mudar esse sentido de imperfeição, as nossas imperfeições, nós temos que trabalhar cada um no seu ser, não é mesmo? Quando o Jesus disse: se tua mão é motivo de escândalo, corta. Isso é uma figura enérgica, né, que seria um absurdo se a gente tomasse ao pé da letra. Significa simplesmente, no sentido que Jesus, maravilhoso, seria difícil, né, acreditar que Jesus irá cortar o meu braço porque eu pratiquei algo mal. Mas nós, como espíritas, estudantes que somos, nós sabemos que a partir do momento que a gente passa para o lado de lá, a nossa consciência lá é o nosso juiz, né? E que se nós praticamos alguma coisa, se o nosso braço nos levou a praticar algum mal aqui, quando nós chegamos lá, é a nossa consciência que nos acusará. Não precisará de ninguém vir nos dizer, somos nós mesmos. É a nossa consciência que nos dirá o que nós fizemos ou deixamos de fazer, o bem que nós fizemos ou o bem que nós deixamos de praticar. Esse motivo de escândalo corta, se a tua mão é motivo de escândalo, corta, é uma figura enérgica, que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Mas significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, arrancar de seu coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso. A recomendação de Jesus é que todos nós devemos destruir em nosso ser toda e qualquer coisa que cause escândalo. Que se cometemos o mal, temos que destruir as verdadeiras causas que nos levam ou que nos levaram a cometer esse mal. Arrancar do coração todas as tendências viciosas, sentimentos impuros, que são as verdadeiras causas de escândalo. O ódio, a raiva, a inveja, o ciúme
faz com que nós tenhamos uma conduta agressiva com as pessoas que convivem conosco, na nossa casa, no nosso trabalho, nas andanças que a gente tem por aí. Por isso, nós precisamos mudar as causas que se encontram dentro de nós, praticando o bem, o amor, a fraternidade, a caridade principalmente. Somente essas práticas constantes poderá nos levar a mudar os sentimentos ruins que nos levam a praticar tais escândalos. Nessa simbologia de Jesus, quando ele diz que é melhor entrar na vida sem um braço, sem uma mão, sem um pé, ser cego do que usar esses membros, os olhos, para praticar o mal, seria melhor, realmente, né? Com essa simbologia, seria melhor realmente ficar privado da visão do que ter 2 olhos e ser precipitado no fogo do inferno. Seria melhor, preferível, ter a mão cortada do que servir de instrumento para uma má ação. Jesus espera de nós, meus irmãos, melhores pessoas, caminhando para o mundo de regeneração, que é o que estamos caminhando. E a passos largos. Neste momento dessa pandemia, nós sabemos que em todos os lugares, mais pessoas estão refletindo sobre seus erros, sobre suas ações, mas também sabemos que tem muitos ainda que ainda não despertaram para esse momento de reclusão, para botarmos a nossa consciência um dia, botarmos a nossa consciência para pensar mesmo, né, no que fizemos, no que deixamos de fazer. Que nós procuremos, a partir deste momento, cada vez que estivermos utilizando as nossas mãos para alguma ação, que lembremos que nós estaremos plantando o que nós colheremos amanhã. Que Jesus nos abençoe. Nosso corpo nos foi dado por Deus para que possamos aprender novas lições na vida. A alimentação, a higiene, o sono, os bons pensamentos e as boas atitudes são importantes para que o corpo se mantenha saudável ao longo de toda a reencarnação. Todos nós reencarnamos para evoluir, isto é, para nos tornarmos pessoas de bem e melhorarmos a cada dia. Isso significa que é importante estudarmos e sermos inteligentes, evolução intelectual. Mas é fundamental utilizarmos nossa inteligência para o bem, evolução moral. O amor é o sentimento mais importante que existe, vivenciado e ensinado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus também nos ensinou importantes virtudes para sermos mais felizes: perdão, amizade, fé, humildade, gratidão, justiça e, principalmente, caridade. Para vivermos essas virtudes, Jesus nos deu uma dica preciosa: fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse.